Vamos resolver o exercício 1.3, item 7 da lista 17, que é calcular essa integral aqui. E o problema pede explicitamente que seja feita a integração por partes. Pois bem, então vamos começar aqui lembrando, né, a nossa fórmula para a integração por partes. Então, a nossa formulinha está aqui, ó. Então, se você tem uma integral de uma função que você identifica como produto de duas funções f e uma outra, que é a derivada de uma função g, né? Vocês conhecem a função g, essa função é derivada de uma função g, então você pode escrever essa integral que você está interessado em termos do produto fg menos a integral da f'g. Quer dizer, você troca um problema por outro, na esperança, claro, que esse problema aqui você saiba lidar com ele. Pois bem, então no caso aqui específico nosso, nós estamos querendo encontrar a integral da função secante ao cubo de x. Ou seja, então eu quero escrever secante ao cubo de x como produto de um f vezes uma g'. E essa g', quer dizer, esse produto de funções é tal que eu conheço, eu sei quem é a função g aqui. Bom, então no caso específico que eu tenho aqui, esse é o caso da função secante ao quadrado, né? A gente sabe que a derivada da tangente, tá? Isso é muito fácil calcular, a gente já fez. Isso aqui, a derivada da tangente é secante ao quadrado de x. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos pegar, escrever, quando eu estou aqui, esse produto secante ao cubo, eu vou escrever isso como secante de x, secante ao quadrado de x, e aqui eu vou identificar a função f aqui como a secante de x e a função g' como a secante ao quadrado de x. De modo que aqui a função g é a tangente de x. Aqui eu não preciso levar em conta a constante arbitrária. A gente mostrou já que na hora que você coloca ela aqui nessa expressão aqui, ela acaba desaparecendo. Então, não preciso colocar a constante arbitrária aqui, né? Quer dizer, ela acaba desaparecendo no final. Bom, e daqui eu vou precisar, se essa é f, calcular f' de x, a derivada da secante 1 sobre o cosseno de x. Então, isso é menos cosseno ao quadrado de x, a derivada do cosseno em relação a x, a derivada vai dar menos seno, menos com esse menos fica mais. Então, isso é tangente de x vezes secante de x. Pois bem, então vamos colocar agora aqui na nossa fórmula para integração por partes. Então, eu tenho secante ao cubo de x dx, ela é o quê? F vezes g. Então, f e g, então isso é secante de x vezes a tangente de x, menos a integral do f', que é tangente de x secante de x, vezes a função g. G é tangente, então, tangente ao quadrado aqui. Tangente ao quadrado de x. Agora, nós sabemos, segue da identidade, né? Da relação trigonométrica fundamental, seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x igual a 1, dividindo todo mundo por cosseno ao quadrado, aqui fica tangente ao quadrado de x, mais 1 igual a secante ao quadrado de x. Então, eu posso escrever aqui, que isso é menos, bom, aqui é secante de x, tangente de x, menos, onde está aqui a minha tangente ao quadrado, eu vou escrever que isso é secante ao quadrado de x, menos 1, vezes a secante de x dx. Ou seja, isso é secante de x, tangente de x, menos secante ao quadrado com essa secante, secante ao cubo de x dx, menos e menos, mais secante de x dx. Ou seja, passo isso para o outro lado, né? Porque a secante é secante aqui, então eu tenho que duas vezes secante ao cubo de x dx é igual a secante de x tangente de x mais a integral da secante de x. Bom, então, nosso problema agora é calcular a integral da secante de x. Então,
vamos aqui chamar I1, integral da secante de x. Qual é essa integral? Pois bem, em um vídeo, em um dos nossos vídeos, em um vídeo a gente calculou a integral da cossecante de x. E a gente viu que isso dava menos o logaritmo do módulo da cossecante de x mais a cotangente de x mais uma constante arbitrária. Bom, é de se esperar, né? Uma aqui envolve seno, outra envolve cosseno, pela simetria de seno e cosseno, é de se esperar que a integral da secante deva ter também um logaritmo do módulo envolvendo secante e tangente, no caso, né? O que não é aqui óbvio é qual é o sinal, né? Deve ter uma diferença de sinal, porque uma envolve cosseno, outro seno, então as derivadas têm um sinal diferente, né? Então, mas não dá para ficar adivinhando, a gente vai calcular, vamos calcular isso, né? Ver como é que dá, quanto que dá, né? E para calcular, só recordando então, para calcular nesse vídeo como a gente fez para calcular esta integral, nós usamos a substituição trigonométrica universal, né? Chamando t de tangente de x sobre 2. Né? Então, nós fizemos isso, né? Essa substituição, e aí calculamos essa integral. Nós vamos fazer o mesmo aqui, tá? Só vamos recordar aqui que nós precisamos, então, como nós aqui temos a secante, então o cosseno, né? 1 sobre cosseno, se eu relacionar o cosseno com a tangente, né? A gente sabe que cosseno de x é raiz de 1 mais tangente ao quadrado de x, seno de x, tangente de x, sobre raiz de 1 mais tangente ao quadrado de x. Portanto, eu vou pegar a expressão para o meu cosseno de x, ele é cosseno ao quadrado, a forma do arco duplo, só que no lugar do arco duplo eu vou colocar x, então vai ficar cosseno ao quadrado de x sobre 2, menos o seno ao quadrado do x sobre 2. Agora eu uso essa expressão aqui, colocando onde está x, eu coloco x sobre 2 aqui. Então isso vai ser 1 sobre, está ao quadrado, mais tangente ao quadrado de x sobre 2. E aqui vai ficar menos tangente ao quadrado de x sobre 2. 1 mais a tangente ao quadrado de x sobre 2. E agora substituindo então tangente de x sobre 2 é t. Então eu vou ter aqui que o cosseno de x é igual a, aqui é o mesmo denominador, então 1 menos t ao quadrado sobre 1 mais t ao quadrado. Então quase faltou aqui um espaço, né? Nós vamos precisar então ir para uma outra folha. Vamos lá. Bom, então vamos escrever aqui a expressão que a gente acabou de obter, né? O cosseno de x, 1 menos t ao quadrado, 1 mais t ao quadrado, quando a gente tomou t igual a tangente de x sobre 2, e eu preciso mais aqui para pegar e expressar a minha integral em termos dessa nova variável t, eu vou precisar calcular também a derivada, né? Eu vou precisar calcular dx dt, usando o termo da função inversa 1 sobre dt dx. Então, dt dx é fácil a gente ver daqui quem é. Então, a derivada da tangente, que é secante ao quadrado de x sobre 2. E como estou derivando em relação a x, ainda aparece aqui um meio, né? Então, isso aqui é 2 vezes. Né? Aqui, então, eu vou ter, no lugar da minha secante... Bom, eu posso expressar isso, é mais fácil aqui, acho que colocar a expressão em termos da secante do cosseno, né? Você pode ser facilmente visto isso. Então, eu vou escrever aqui a secante ao quadrado, aqui é x sobre 2, né? Então, vamos colocar aqui, secante ao quadrado, ela é 1 mais tangente ao quadrado de x sobre 2. Tá? Então, isso é 2 vezes 1 mais t ao quadrado. Pois bem, então, vamos lá. A nossa integral, qual que é? É a integral de secante, né? Então, secante de x dx é igual a integral de 1 sobre cosseno de x, então 1 menos t ao quadrado,
dividido por 1 mais t ao quadrado, que então eu passo aqui para o numerador. E aqui eu tenho dx dt, 2 vezes 1 mais t ao quadrado, dt. Cancela isso, então, integral de 2 vezes 1 menos t ao quadrado, dt, que eu também escrevo como 2 vezes 1 menos t, 1 mais t, dt. Bom, para calcular isso, já está na cara que a gente tem que fazer, né? Fazer uma decomposição em frações parciais. Então, vamos escrever 2, 1 menos t, 1 mais t. Aqui 1 menos t, mais o termo com 1 mais t no denominador, com constantes a e b aqui. E eu tenho que determinar essas constantes, tomando aqui depois o denominador comum aqui. E, bom, aqui esse é um problema muito simples, dá para você ver facilmente que é 1 e 1, né? Você toma aqui 1 mais t, 1 menos t, fica 1 mais t mais 1 menos t, t cancela 2, que é o 2 aqui. Então, esse caso aqui não oferece dificuldade. Então, com isso, tá, vamos voltar aqui, então, que eu tenho minha integral I1, a integral da minha secante, está lá, 2 vezes isso, que é, então, 1 menos t, 1 mais t, dt, integral de dt, 1 menos t, 1 mais t, e aqui então isso dá, aqui eu tenho logaritmo, nesse caso aqui, 1 menos t, mas como você vê, por causa desse menos aqui, é um menos na frente, né? Então na hora que eu derivo isso, vai me dar 1 menos t no denominador, e esse outro aqui é logaritmo do módulo de 1 mais t. Vamos deixar eu colocar a constante arbitrária só no final, né? Então, com isso aqui, né, eu tenho, isso é igual a logaritmo de 1 mais t sobre 1 menos t. Né? Pois bem, então vamos voltar aqui, quer dizer, vamos voltar para a variável original. 1 mais t é 1 mais tangente de x sobre 2. 1 menos t, 1 menos tangente de x sobre 2. Bom, essa expressão aqui está correta, a gente podia usar isso, mas a gente pode deixar isso de uma forma um pouco mais simpática, né? Mais próximo do que aquilo que a gente já tinha até falado no começo, que deveria envolver secante e tangente, né? Então, a gente pode escrever isso aqui, notando o seguinte. Eu vou escrever aqui logaritmo, e aqui no numerador eu vou escrever, vamos fazer o seguinte. Aqui eu vou colocar, aqui tangente é seno sobre cosseno, então isso é cosseno. Seno sobre cosseno aqui, cosseno de x sobre 2, mais seno de x sobre 2, cosseno de x sobre 2, menos o seno de x sobre 2. Né? E eu vou fazer o seguinte agora, eu vou pegar e multiplicar em cima e embaixo por cosseno de x sobre 2 mais seno de x sobre 2. Por que isso? Bom, já vai ver já por quê. Veja, aqui em cima, cosseno de x sobre 2 mais seno de x sobre 2, vezes ele mesmo, então ao quadrado, e no denominador, cosseno de x sobre 2 menos seno de x sobre 2, e multiplica cosseno de x sobre 2 mais o seno de x sobre 2. Então, aqui em cima, logaritmo quadrado do primeiro, mais 2 vezes primeiro vezes o segundo, mais quadrado do segundo, e aqui no denominador isso aqui é um a menos b, a mais b, então a ao quadrado menos b ao quadrado. Isto é igual cosseno ao quadrado mais o seno ao quadrado, 1, 2 seno de x sobre 2, cosseno de x sobre 2, isso é seno de x. E aqui, cosseno ao quadrado de x sobre 2 menos seno ao quadrado de x sobre 2, isto é cosseno de x. Portanto, isso é logaritmo de secante de x mais tangente de x.
E é essa integral, então, que eu estou procurando. Então, isso aqui é a integral da secante de x de dx. Então, agora é só colocar tudo isso no resultado que a gente tinha antes, né? Então, a expressão que a gente tinha, vamos aqui tentar recordá-la. Então, esta aqui é a integral que a gente tem. Então, vamos voltar na outra folha. Então, como vimos, nós temos que a integral da secante ao cubo de x dx é a metade da integral da secante de x tangente de x mais a integral da secante, mais metade da integral da secante, metade do logaritmo da secante de x mais a tangente de x mais a minha constante arbitrária. É isso.